Adivinhe onde a tia Bela está hoje? Isso mesmo, na casa do vovô e da vovó. Então, onde a gente estava na história? Seu topeiro e o rato estavam em apuros, no inverno muito rigoroso, uma neve muito fria, lá na Mata Virgem. E então eles acharam a casinha do senhor Texugo. Eles bateram na porta e será que ele atendeu? Então vamos lá, vamos continuar? Este capítulo se chama O Senhor Texugo. Esperaram pacientemente durante um tempo que lhes pareceu muito longo, saltitando na neve para manter os pés aquecidos. Ouviram afinal o som de passos arrastados aproximando-se da porta pelo lado de dentro. Parecia, observou o topeira, alguém caminhando com chinelos de tapete grandes demais e gastos nos calcanhares. Que foi uma dedução muito inteligente, pois era isso mesmo. Ouviram o barulho de um ferrolho se movendo e a porta abriu-se alguns centímetros, suficientes para mostrar um comprido focinho e um par de olhos sonolentos piscando. Olha, da próxima vez que isso acontecer, disse uma voz áspera e desconfiada, vou ficar muito bravo. Quem é desta vez que anda perturbando as pessoas numa noite destas? Diga logo. Ô, Texugo, ergueu-se a voz do rato. Deixe-nos entrar, por favor. Sou eu, rato, e meu amigo topeira, que nos perdemos na neve. Gente, ratinho, meu querido amigo, exclamou o Texugo em tom bem diferente. Entrem vocês dois depressa. Nossa, vocês devem estar morrendo de frio. Imagine, perdidos na neve, e ainda mais na Mata Virgem, a esta hora da noite. Mas entrem logo. Os dois bichos trombaram-se na pressa de entrar e ouviram a porta fechar-se atrás deles com grande alegria e alívio. O Texugo, que usava uma camisola comprida e cujos chinelos estavam mesmo bem gastos nos calcanhares, tinha um candelabro na mão e provavelmente estava indo para a cama quando eles tocaram. Olhou-os lá do alto carinhosamente e deu tapinhas nas suas cabeças. Isso não é noite para bichinhos pequenos como você saírem, disse paternalmente. Aposto que você estava metido em alguma das suas traquinagens, ratinho. Mas venham, vamos para a cozinha. Tem lá um fogo de primeiríssima e jantar e tudo mais. Ergueram-se na frente deles, levando a vela, e eles seguiram-no, cutucando-se de satisfação através de um corredor comprido, escuro e, para dizer a verdade, desagradável, até um hall central, do qual podiam perceber outros corredores parecidos com túneis, passagens misteriosas e aparentemente sem fim. Mas no saguão havia portas também. Portas de carvalho, sólidas e trabalhadas. O Texugo abriu uma delas e logo se acharam na luz e no calor de uma grande cozinha de fogo aceso. O piso era de tijolo vermelho bem gasto, e na ampla lareira queimava um fogo de toras entre duas chaminés embutidas na parede. Um par de cadeiras de espaldar alto, frente a frente, de cada lado da lareira, dava conforto para uma boa conversa. No meio do cômodo havia uma grande mesa de tábuas apoiada sobre cavaletes, com bancos de cada lado. Em uma das cabeceiras, onde havia uma poltrona afastada, viam-se os restos do jantar do Texugo, simples, mas farto. Fileiras de pratos limpos brilhavam nas prateleiras do armário, na parede do fundo, e das vigas do teto pendiam presuntos, molhos de verdura desidratada, tranças de cebola e cestas de ovos. Parecia um lugar onde heróis poderiam dar um banquete de vitória, onde lavradores cansados da colheita poderiam servir-se em filas ao longo da mesa, ou onde 2 ou 3 amigos de gosto simples poderiam sentar onde quisessem e comer, e fumar, e conversar com conforto e satisfação. O piso vermelho sorria para o teto defumado. As cadeiras de carvalho, lustrosas pelo uso, trocavam olhares alegres entre si. Os pratos do armário piscavam para as panelas na prateleira, e a alegre luz do fogo coloria e brincava com todos sem distinção. O solícito Texugo sentou-os na cadeira para se aquecerem ao fogo e pediu que tirassem os casacos e botas molhados. Depois, deu-lhes camisolas e roupões e chinelos, e ele mesmo lavou o ferimento do topeira com água quente e fez um curativo na canela, deixando-a como nova.
ou até melhor. Naquele calor e luz aconchegantes, finalmente secos e aquecidos, com as pernas cansadas, estiradas, e uma sugestiva sucessão de pratos sendo postos na mesa atrás deles, parecia-lhes que a mata virgem gelada e inóspita lá de fora estava a quilômetros e quilômetros de distância, e tudo que haviam sofrido nela era um pesadelo, quase esquecido. Quando estavam, afinal, completamente aquecidos, o texugo chamou-os para que se servissem à mesa. Sentiam-se já bastante famintos, mas quando viram a variedade do jantar que lhes era oferecido, hesitaram quanto ao que atacar. Primeiro, entre tantas coisas atraentes, sem saber quais delas esperariam, sem ficar ofendidas, até que pudessem dar-lhes atenção. Foi impossível conversar durante algum tempo, e quando aos poucos voltaram a falar, foi aquela falta de educação de conversar de boca cheia. O texugo não se importava com essas coisas, nem reparava nos cotovelos sobre a mesa, ou que todos falassem ao mesmo tempo. Como não vivia no meio da sociedade, achava que tudo isso pertencia ao campo das coisas que não tinham realmente importância. Sabemos, é claro, que ele estava errado. Tinha uma visão estreita, porque elas têm importância sim. Mas explicar tomaria muito tempo. Sentara-se na sua poltrona à cabeceira da mesa e assentia às vezes com a cabeça, ouvindo os bichos contarem suas histórias. E não se mostrou surpreso ou chocado, e não disse uma só vez, eu avisei, ou é o que eu sempre digo, ou que deveriam ter feito isso, ou que não deveriam ter feito aquilo. O topeira começou a gostar muito dele. Quando o jantar terminou e cada animal se sentiu bem dentro da própria pele e a salvo, não ligando para mais nada, reuniram-se os três em volta do fogo e consideraram como era bom ficar sentados até tão tarde, tão à vontade e tão cheios. E depois de terem conversado um bom tempo sobre generalidades, o texugo disse todo animado: "E então, quais as novas do mundo de vocês? Como é que vai o amigo sapo?" "Ah, de mal a pior", disse o rato muito sério, enquanto o topeiro, empoleirado numa cadeira à beira do fogo, com os pés em nível mais alto do que a cabeça, tentava demonstrar um ar adequado de pena. "Sofreu outro acidente na semana passada, grave. Sabe, ele insiste em dirigir e é absolutamente incapaz. Se contratasse um animal decente, seguro, bem treinado, por um bom salário, e deixasse tudo por conta dele, tudo bem. Mas não, está convencido de que é um motorista nato e de que ninguém tem nada para ensinar a ele. O resto é consequência." "Quantos ele já teve?" perguntou o texugo penalizado. "Acidentes ou carros?" quis saber o rato. "Bem, não importa. Com o sapo não faz diferença. Este é o 7º. Quanto aos outros, sabe daquele carro de dormir? Pois é, está empilhado, literalmente empilhado até o teto junto com fragmentos de outros automóveis. Nenhum deles maior do que o seu chapéu. É o que resta dos outros 6, se é que dá para contar. Esteve no hospital 3 vezes", acrescentou o topeira. "E quanto às multas que teve de pagar? É horrível até pensar nelas." Isso é parte do problema", continuou o rato. "O sapo é rico, todos nós sabemos, mas não é um milionário. É um péssimo motorista, não tem jeito, e não obedece às leis. A morte ou a ruína, uma coisa ou outra, é o que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde." "Texugo, somos amigos dele, não deveríamos fazer alguma coisa?" O texugo meditou por um momento. "Bem, escutem aqui", disse por fim muito sério. "Vocês naturalmente sabem que não posso fazer nada agora." Seus 2 amigos concordaram, compreendendo muito bem o que ele estava querendo dizer. De acordo com as regras da vida animal, não se espera que nenhum animal cometa qualquer ato extenuante ou heróico, ou mesmo moderadamente esforçado durante a hibernação. Estão todos sonados, alguns dormindo de verdade. Todos são mais ou menos guiados pelo tempo. Estão todos descansando de dias e noites árduos, durante os quais todos os seus músculos foram duramente testados.
e toda a energia consumida até o limite. Pois então, muito bem, continuou o Texugo. No entanto, assim que o ano terminar de verdade, quando as noites ficam mais curtas e a gente acorda no meio delas e se sente agitado e com vontade de levantar ao amanhecer, se não antes, e fazer as coisas, vocês sabem. Os dois animais assentiram sérios. Eles sabiam. Bem, então, continuou o Texugo, nós, quer dizer, você, eu e aqui o nosso amigo Topeira, vamos seriamente dar um jeito no sapo. Não vamos aceitar nenhuma loucura dele. Vamos trazê-lo de volta à realidade, nem que seja à força. Vamos obrigá-lo a ser um sapo sensato. Vamos... Você está dormindo, rato? Eu não, disse o rato acordando com um arranco. Ele cochilou 2 ou 3 vezes durante o jantar, disse o Topeira rindo. Já ele se sentia bem acordado e até animado, embora não soubesse por quê. O motivo, claro, era que, sendo o Topeira um animal subterrâneo por natureza e hábitos, sentia-se confortável namorado do Texugo, enquanto o rato, que passava as noites num quarto com janelas abertas para a brisa do rio, naturalmente sentia o ar parado e opressivo. Bem, é hora de irmos todos para a cama, disse o Texugo, levantando-se e apanhando os castiçais. Venham os dois, vou mostrar-lhes os seus aposentos, e podem ficar na cama até tarde, não tem hora para o café da manhã. Conduziu os 2 animais a um quarto comprido que parecia metade dormitório e metade sótão. As provisões de inverno do Texugo, que na verdade estavam à vista por toda parte, ocupavam metade do aposento. Pilhas de maçãs, nabos e batatas, cestos cheios de nozes e vidros de mel. Porém, as 2 caminhas brancas no outro lado pareciam fofas e aconchegantes, e os lençóis, embora grossos, estavam limpos e cheiravam deliciosamente a lavanda, e o Topeira e o Rato d'Água, após tirarem seus roupões em segundos, enfiaram-se entre as cobertas com grande alegria e prazer. Acatando a amável sugestão do Texugo, os 2 cansados animais desceram para o café da manhã muito tarde e encontraram um fogo alto brilhando na cozinha. E os 2 jovens, ouriços, sentados à mesa do banco, comendo mingau de aveia em tigelas de madeira. Os ouriços pousaram as colheres, levantaram-se e saudaram respeitosamente com a cabeça os 2 que entravam. Sentem-se, disse o rato encantado, e continuem a tomar seu mingau. De onde é que vieram os jovenzinhos? Perderam-se na neve, suponho. Sim, senhor, disse o mais velho dos ouricinhos, respeitosamente. Eu e o pequeno Billy estávamos procurando o caminho da escola. Mamãe disse que a gente tinha de ir. E claro que nos perdemos, senhor. E o Billy ficou apavorado e tremia e chorava, porque é muito novo e frágil. Até que topamos com a porta dos fundos do senhor Texugo e nos atrevemos a bater, pois o senhor Texugo é um cavalheiro bondoso, como todo mundo sabe. Entendo, disse o rato, cortando algumas fatias de bacon, enquanto o Topeiro quebrava alguns ovos numa frigideira. E como está o tempo lá fora? Não precisa ficar me chamando de senhor o tempo todo. Ah, está péssimo, senhor. Neve até o pescoço, disse o ouriço. Não sair é a melhor coisa que os senhores podem fazer hoje. Onde está o senhor Texugo? Perguntou o Topeira, que esquentava o café no fogo. O mestre está no seu estúdio, senhor, respondeu o ouriço, e disse que estaria ocupado demais esta manhã e que de maneira nenhuma deveria ser perturbado. O que será que o senhor Texugo estava fazendo, hein? E a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta. Um beijinho.